Vamos aqui para mais alguns minutos com Deus, alguns minutos se alimentando da palavra de Deus, pensando nele, buscando, entendendo, recebendo, entendendo o que Deus quer de nós. Vamos falar de evangelho. O que é evangelho? Alguém pode dizer que o evangelho foi pregado especialmente por Paulo e que o evangelho são as cartas de Paulo. Então faz um recorte da Bíblia, e então o evangelho seria as cartas de Paulo. Paulo pregou o evangelho. Vamos pensar melhor nisso. Isso contém muita verdade, mas vamos pensar assim. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Então a palavra de Deus não pode ser um livro, não pode ser letras, não pode ser letras no papel ou letras no couro, seja onde for. A palavra de Deus é espírito e vida, ela é o próprio Deus. Agora, qual é a importância da palavra escrita, do livro Bíblia, das Escrituras? Você pode pensar no seguinte: pense aqui numa árvore. Pense numa árvore que tem frutos, que esse fruto serve para alimento. Observe você que dentro do fruto tem a semente para poder reproduzir a própria árvore, e aquilo tem uma continuidade. E o fruto em si, nesse tipo de árvore que é para alimento, e o alimento é o fruto, então a parte mais importante seria o fruto, que cumpre o objetivo, que é alimentar. Mas você não pode desprezar a árvore em si. A árvore está dentro da semente. A semente contém toda a árvore e ela foi plantada, então ela não nasce já dando fruto. O que acontece com a palavra de Deus? Desde o livro de Gênesis, que foi profetizado a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente. O filho prometido está ali no Gênesis. E a coisa se desenrolou. No desenrolar da história, Deus foi usando os profetas. Você vai encontrar no primeiro capítulo de Hebreus, que vai dizer que Deus falou através dos pais. Deus falou no passado, pelos profetas, de diversas maneiras aos pais. Mas agora, neste último tempo, Ele falou através de seu Filho. Aí está o ponto. O Filho. Não se embarace com a expressão os últimos tempos. E muitos pegam essa parte dos últimos tempos e aí vai falar do judaísmo, os últimos dias ali dos judeus. Não se embarace com isso, esses últimos dias para os judeus. Não se embarace com essa expressão, porque Cristo não é introduzido no tempo. Cristo não é introduzido, Cristo não é menor que o tempo. Cristo é a eternidade. Jesus é o Cristo. Então é o de cima, não é o de baixo, não é o terreno. Ele disse: eu sou de cima, eu desci do céu. O Cristo veio para ficar. O Cristo não veio para desaparecer. Ele desapareceu dos olhos. O Cristo é o fruto. O Cristo é o cumprimento. O Cristo é o perfeito. Ele cumpriu todas as Escrituras. O grande segredo é se embaraçar com o humano Jesus, com a sua carne. A palavra foi feita carne. A carne não era a palavra. As pessoas então até hoje estão apegadas ao véu, à carne de Jesus, a sua imaginação de ver um Jesus humano voltando nas nuvens do céu, uma fé de Tomé, uma visão, uma compreensão de encontrar um Jesus físico, humano. Então, dá uma pausa nisso e pensa: Jesus é o Cristo, aquele mesmo que estava encarnado, andando com os seus discípulos, mas a palavra é o que está dentro.
E aquela palavra que estava dentro, ela voltou, ela está dentro até hoje. Dentro de quem? De quem recebe. Quem recebe o Evangelho, quem recebe a palavra. Essa palavra então está feita carne, continua feita carne. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo não passa. Um exemplo da natureza para isso, o sol. O nosso sol, ele tem maior glória. Nesse aspecto, o sol é Cristo. Quando Deus envia Cristo, Ele não vai enviar mais outro. Não há mais profetas, não há mais pastores, não há mais homem para Deus enviar. Cristo veio. A grande questão é, Deus continua usando o homem. O grande diferencial é que a palavra se completou, a palavra se cumpriu. O templo e tabernáculo de Deus é Cristo. E Cristo é gerado dentro de você para que Deus habite em você. E aí você se torna templo do Espírito Santo. Não o seu humano, o seu velho homem. No velho homem não habita bem algum. No velho homem habita a natureza do mal. E o Evangelho vai fazer o processo reverso. Qual é o processo reverso? O processo reverso do que o pecado fez. O fruto da árvore da ciência desenvolveu o intelecto, desenvolveu a humanidade pelo sangue humano, pelo sangue de Adão, através da alma vivente. Agora, Jesus vindo como nosso novo Adão, segundo Adão, o homem de cima, então nós somos gerados outra vez. Não é o Espírito, não é uma alma vivente, mas é o Espírito Santo, o Espírito que vivifica. Esse Espírito sopra, esse Espírito fala, esse Espírito te gera de novo, um novo homem. Jesus sendo gerado em você para vencer todas essas mazelas do velho homem. Mas voltemos a pensar sobre o Evangelho. Então o Evangelho não é letras. Por mais que é verdade que as cartas de Paulo, elas vão ter uma compreensão apurada disso. Nesse mesmo tom, você pode pegar o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele difere dos outros 3 evangelhos, que são evangelhos mais históricos. O Evangelho de João vai dar mais uma aprofundada. Mas a Bíblia como um todo, a Bíblia em si, não é espírito e vida, são letras, é um livro. Dizer isso não é desfazer da Bíblia, não é anular a Bíblia. Ao contrário, é estabelecer a Bíblia, é falar bem dela, é declarar que ela dá testemunho. Jesus não veio invalidar a Escritura, Ele veio cumpri-la. E o que nós precisamos entender e anunciar é que o Evangelho não é letra. Mesmo as cartas de Paulo, o Evangelho não é as cartas de Paulo. O Evangelho é a própria palavra de Deus. É as boas novas. Que boas novas são essas? Você vai pegar em Efésios 2:17, que diz: vindo ele, evangelizou a paz. Pega essa palavra-chave. O Evangelho é anunciado por homens, porém, quem fala na boca desses homens é o Espírito Santo. Quem evangeliza, quem prega o Evangelho de verdade é o próprio Cristo. Efésios 2:17. Ele evangelizou. O verbo está no pretérito. Diz que evangelizou. Porque ali Paulo no Espírito, ele enxerga o mundo já concluído. Por isso que no desenrolar do texto ele vai dizer: evangelizou aos que estavam perto e aos que estavam longe. Os que estavam longe e os que estavam perto. Isto é, gentios e judeus, a humanidade inteira. Em uma outra passagem, o apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho foi pregado a toda criatura,
porque Paulo estava no Espírito, tendo essa compreensão do Cristo que está acima, não de um Cristo que virá, mas de um Cristo que já é real, como o mesmo vai dizer. Viver é Cristo. Estou apertado de ambos os lados, querendo partir para estar com Cristo, porque isso é muito melhor, e querer ficar convosco, porque isso me gerará frutos. Ficar com vocês é uma missão, porque muitos precisarão de mim. Em outras palavras, é isso que Paulo disse, porque um verdadeiro pregador não é um pregador de si mesmo e nem um pregador para si mesmo, mas um verdadeiro pregador é um pregador de Cristo, é um ministro dessa salvação. É como um garçom está servindo, ele tem o alimento para distribuir às pessoas. Assim é cada homem que está cheio do Espírito de Deus, como Estevão, transbordando as palavras de vida eterna. Então o Evangelho é pregado por Cristo, e Cristo está nos homens. A grande confusão e dificuldade é entender que, assim como os sacerdotes estavam equivocados, assim também hoje o sistema denominacional, a religião, ela também está equivocada, como os judeus estavam. Eles estão organizados, eles estão dando maior valor à formalidade. E o que é que acontece? Nós precisamos se reunir, nós precisamos de pregadores, nós precisamos de pessoas, nós precisamos estar juntos. Mas como isso deve se dar? Esse é o ponto, esse é o segredo. Isso é muito importante você e eu entendermos. Nós precisamos dessa conexão. Se eu estiver falando isso e isso não for levado a ninguém, está sendo em vão a minha fala. Isso precisa ser transmitido para alguém. A gente precisa de uma conexão. A palavra precisa de ouvidos. E esses ouvidos recebe e entra. E dentro do coração, isso é processado para se tornar vida. A palavra entra e o filho ali é gerado. E esse filho sendo gerado promove a libertação. Então aí está a explicação daquela palavra que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, é como uma semente, e você recebe, e dentro de você se encontra a boa terra, que é um bom coração. E esse bom coração não é humano, não é sua bondade, mas como ele prometeu: vos darei um novo coração. Então a boa terra é obra também de Deus, de modo que o homem não tem que se gloriar em nada. O Evangelho é graça, é fé, tudo vindo de Deus. Ele é o tudo em todos. Essa é a maior grandeza do Evangelho. Ninguém tem fé própria, coisa nenhuma. Ninguém prega o Evangelho por si mesmo. É necessário ter essa compreensão. O verdadeiro Evangelho é pregado pelo próprio Cristo. E aí entra esse segredo que eu estou esmiuçando aqui com você. Vamos lá, vamos entender isso. Precisamos ter reuniões, precisamos ter pessoas, especialmente nesse sentido, pregadores, pessoas que estão falando essa palavra nessa compreensão de quem é o Cristo. Como que você vai falar se você não entende? Então veja, em primeira mão, o pregador recebe a inspiração, a revelação, a compreensão do grande mistério que é Cristo, e então ele vai falar. Então não só tinha Paulo de apóstolo, embora ele fosse aquele ali que estava com uma compreensão maior, mas ele mesmo vai mostrar que o fundamento é
os ensinamentos dos profetas, dos apóstolos, sendo Cristo a principal pedra de esquina. Porque a palavra de Deus, como eu falei na introdução desse vídeo, você pode ver como o Evangelho como uma árvore. Ela é o todo. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse tem a sua importância. Agora, você precisa acompanhar a sequência. Você não vai precisar guardar sábado, sacrificar cordeiro, ficar nessa idolatria com o templo, ter um sacerdócio arônico. Então, todas essas coisas vão tendo seu lugar no tempo. Quando o fruto é apresentado, você não vai cortar árvores e destruir a árvore. Você vai comer do fruto. O Cristo está sendo apresentado. Você desfruta disso. Isso não impede você de se reunir. Ao contrário, isso estabelece as reuniões verdadeiras, reunidos no nome de Cristo, unidos através dele. Ele é o pastor, ele que nos une. A grande dificuldade é entender, compreender esse mistério. Como é esse pastor? Como é esse templo? Como é esse novo sacerdócio, esse novo ministério? Vamos pegar um exemplo aqui para fechar isso. Você vai ler que o livro de Atos é Atos dos Apóstolos, certo? Vamos fechar com essa compreensão para você entender o que eu estou a dizer. O correto seria dizer: o livro não é livro de Atos dos Apóstolos. O livro é Atos de Jesus através dos apóstolos. Percebe? Jesus não morreu, ele está vivo. Os 4 primeiros evangelhos vão mostrar Jesus encarnado em um homem. O Cristo encarnado em um homem chamado Jesus. Os 4 primeiros evangelhos vão mostrar isso. O livro de Atos vai ter aquele mesmo Cristo encarnado agora num corpo de crentes. Não percebe? Esse é o grande segredo. Jesus está na terra. A partir do capítulo 9 de Atos, Paulo tem essa experiência e ele vai declarar isso, que Cristo não será mais conhecido daquele modo. De qual modo? O modo que Pedro primeiramente conheceu, o modo que André, João, Filipe, aquele modo carnal. Paulo tem essa grande importância para nós, porque é isso. Você não recebeu o Filho de Deus, o humano Jesus Nazareno, mas você recebeu o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, o que ele é, a palavra, o Evangelho, a palavra viva. Perceba, Atos dos Apóstolos não passou, porque não é Atos dos Apóstolos, mas é a continuidade do ministério de Cristo. Ele estava em um homem, agora ele se espalhou pelo mundo inteiro. Que Deus abençoe a sua vida, que essa compreensão de evangelho fique fixada. O reino de Deus está na terra. Que terra? Não é essa terra humana, mas seria e é essa nova terra, esse novo céu. O reino de Deus não é dessa criação. Em Cristo, os céus e terra já têm passado. Nós pertencemos a um novo reino. Nós somos agora o povo de Deus. Deus só tem um povo porque ele é um só. E esse povo não é gentil e nem é judeu, mas são essas novas criaturas em Cristo. Não é uma religião, não é um templo, mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo atuando. Aí você tem mais uma vez uma outra compreensão. O Pai era Deus no Velho Testamento. O Filho, você tem Deus encarnado. E o Espírito Santo, você tem Deus encarnado em um corpo de crentes. Deus sendo de fato vivente entre as pessoas. Deus vivendo em nós. Isso é o Espírito Santo, um só Deus. O Pai sobre todos, o Filho conosco, Deus por todos, e o Espírito Santo, Deus em nós. A obra de Deus está consumada. Deus em Cristo e Cristo na igreja. O que Jesus disse em João 14:20.
Estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Deus abençoe seu dia, no precioso nome de Jesus. Amém.